Louvado seja Deus por mais um domingo na presença do Senhor. Que possamos cantar todos, que Deus está presente na nossa vida. Deus está presente em cada um, onde quer que você esteja. Cantemos ao Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo e pode ouvir. Tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Graças a Deus, queridos. É um prazer poder estar com vocês aqui novamente. É um prazer poder estar com vocês hoje pela nossa terceira vez. Estamos começando uma nova etapa, uma nova fase na Igreja Batista do Alto da Lapa. E eu gostaria de convidar você a ficar conosco hoje. Hoje é um dia que estaremos celebrando ao Senhor, mas agradecendo principalmente pelo privilégio de estarmos aqui, pelo cuidado do nosso Pai. Hoje é um dia que falaremos um pouco sobre a paternidade que nos acompanhou ao longo do nosso tempo. E talvez você esteja naquele momento dizendo assim: não, eu não fui alcançado por essa paternidade zelosa, cuidadora. Talvez você não tenha tido um pai presencial na sua vida, mas que com certeza você teve para chegar até o dia de hoje, uma paternidade divina e que tem te acompanhado até então. Antes de nós lermos o versículo, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo nesse momento. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por o Senhor ter nos conduzido até aqui. Muito obrigado por o Senhor ter estado conosco até então. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de continuar caminhando, apesar de toda a reclusão, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse planeta. O Senhor tem cuidado, e eu peço que o Senhor estenda esse cuidado a todas as famílias, inclusive aquelas que estão enlutadas porque perderam seus pais, talvez por esse momento. Mas eu quero te agradecer porque elas tiveram a oportunidade de estar com eles durante X anos de vida. E o teu cuidado tem se estendido até esse momento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido o nosso Pai, o nosso Abba. O Senhor tem nos acompanhado até o dia de hoje. Que o Senhor possa estar cuidando desse coração ferido, desse coração saudosista hoje, desse coração que está magoado, que está desiludido pela falta de ausência paternal, mas que hoje venha reconhecer esse Deus zeloso, cuidador das nossas vidas. Muito obrigado. Que o Senhor possa aceitar o culto de hoje, essa celebração que a ti faremos, reunidos aqui. Que o Senhor possa acompanhar cada lar que está sendo alcançado nesse momento, em nome de Jesus. E eu quero te convidar rapidamente, eu acho que vai ser projetado, talvez a versão seja diferente da minha, em Hebreus capítulo 12, versículo 11.
órfãos de não lembrar de um pai. Diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Vou repetir. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Eu espero que, como no Dia dos Pais, como aquele que tem a obrigatoriedade, o dever de nos corrigir, assim seja o Deus também na sua vida. Que Ele traga a correção devida e necessária para mim e para você. Que você possa se sentir amparado, ainda que no momento da correção você possa não estar se sentindo agraciado, possa estar se sentindo temeroso, triste, porque a correção chegou. Saiba que lá na frente isso vai produzir justiça para a sua vida, vai produzir uma correção necessária para que você saia fortalecido dela. Então, que Deus possa te abençoar e te guardar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, tão grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, te engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai querido, por nos libertar, por nos salvar, ó Pai querido, por ter morrido, ó Pai querido, no nosso lugar, ó Pai querido. É por isso, ó Pai querido, que estamos aqui, ó Pai amado, louvando e glorificando o teu santo e bendito nome, ó Pai querido. Obrigado, ó Pai querido. Amém, ó Senhor. Como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor, oh Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover, Senhor, oh Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor, oh Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Eu acho que no início do culto, vocês não me ouviram muito bem, problemas de quem está online, ao vivo, e agradeço toda a ajuda, todo o apoio, e deu para corrigir o problema a tempo. Bem, deixa eu dar alguns avisos. Eu disse, talvez você não tenha me ouvido logo no início, eu não vou repetir tudo, mas eu quero dar só as boas-vindas a você, e obrigado por estar nos acompanhando, e quero pedir a você, compartilhe isso, mande para um amigo, para aquela pessoa que não está podendo ir ao culto, porque a igreja está fechada, nós aqui também estamos fechados, momentaneamente, não sabemos quando vamos retornar, mas é algo que estudamos com a nossa igreja, estamos preparados, fizemos todas as adequações necessárias, segundo as orientações médicas, diminuímos o número de cadeiras, preparamos com álcool em gel, com os totens, e estamos fazendo uma série de modificações aqui dentro para poder recepcioná-lo da melhor maneira possível. Mas não é isso, na realidade, que nos faz ser bons anfitriões aqui no Alto da Lapa. O que nos faz sermos bons anfitriões aqui no Alto da Lapa é a maneira como nós recebemos as pessoas aqui. Uma igreja, uma comunidade pequena, mas extremamente calorosa e muito familiar. E logo após isso tudo passar, queremos receber você aqui no Alto da Lapa
na rua Bergamota, número 62. É uma igreja que está passando pelo seu processo de revitalização, estamos indo muito bem com isso. Hoje nós somos uma comunidade aqui bem receptiva e muito agregadora. Estamos fazendo uma série de obras aqui e isso nós temos contado com o seu apoio. Muito obrigado porque tem nos ajudado. Deixa eu dar as boas-vindas aqui também para a Selene, para o Reinaldo, com certeza está nos assistindo. Selene que fez um Facebook ali, uma inscrição específica só para poder acompanhar os cultos. Muito obrigado pela sua presença. A minha família no Rio de Janeiro, aos membros da Igreja do Batista Alto da Lapa que estão assistindo isso, talvez não exatamente agora, mas que conseguem assistir isso durante o decorrer da semana e partilhar. E deixa eu dar um bom anúncio para você que tem nos acompanhado e que talvez não se ligue na proporção que isso tem tomado. Durante os nossos 2 primeiros cultos, nós tivemos quase 1000 visualizações nos 2 vídeos. Talvez isso para muitas igrejas grandes seja apenas o pontapé inicial dos primeiros minutos. Mas para nós que somos uma comunidade pequena aqui, uma igreja pequena no Alto da Lapa, isso tem uma representatividade muito grande. E nós agradecemos a Deus porque você tem estado disponível para isso. Disponível para poder ajudar, não apenas com a sua presença, com o seu carinho, com o seu amor, mas que também tem contribuído financeiramente. E é sobre essa questão financeira que eu quero deixar aberto aí para você. Deve estar aparecendo embaixo no seu vídeo, ou vai aparecer do lado, eu não sei como é que vão projetar, mas se você quiser continuar nos ajudando a manter esse ministério de pé, a toda a reforma que está sendo feita aqui, com televisões chegando, com telas, com projeções novas, com reformas de salas, adaptações, tudo isso nós estamos fazendo para que a igreja possa ter uma condição adequada de receber você e sua família. Muito obrigado. Também com isso nós temos conseguido fazer o assistencialismo social e ajudado tantas outras pessoas. Muito obrigado você, querido, muito obrigado por poder estar nos acompanhando aqui. Você não sabe quanto isso tem nos alegrado e tem feito com que venhamos a nos adaptar a esse momento. Daqui para frente, eu tenho certeza que nós não vamos mais retroceder nessa questão de cultos online. Pelo contrário, nós vamos continuar e perpetuar isso. Mas isso também só vai dar muito certo se você continuar entendendo que essa missão de replicar o Evangelho cabe apenas alguns poucos minutos que você vai ter aí de replicar e compartilhar com alguém. Compartilhe o link pelo WhatsApp, mande para o seu familiar, para aquela pessoa que normalmente não quer ir à igreja, porque tem as suas reservas. Hoje é tempo de mudar isso. Hoje a tecnologia chegou para nos ajudar. Então seja você também um auxiliador e um propagador do Evangelho através disso. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E eu quero chamar você a ficar mais um tempo aí na sua sala, ou talvez aí no seu quarto, no seu celular, na sua TV, não sei como é que você está instalado, a continuar conosco durante essa mensagem. Eu quero orar pela sua vida e por esse ministério. Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos feito perseverantes nessa batalha. E é prazeroso continuar, porque sabemos que estamos do lado certo daquele que nos acolhe e que está conosco. Que cada lar possa se sentir tocado e abraçado por Ti, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor possa encontrar os corações abertos, para que a Tua palavra venha frutificar em nome de Jesus. Que as pessoas possam ouvir e se sentir mudadas e transformadas para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te pedimos. Usa o mensageiro Teu dessa noite e que a Tua palavra possa ecoar em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Saulo. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria, que satisfação, mais uma vez estarmos aqui reunidos num pequeno grupo. Apenas as pessoas que estão participando ativamente da transmissão desse culto. Temos aqui um número bem reduzido, cadeiras vazias, mas eu creio que será por pouco tempo. Nós pretendemos, até o final desse mês de agosto, se assim o Senhor nos permitir, retornar aos nossos cultos presenciais. Nós estamos estudando a possibilidade do retorno aos cultos presenciais com 40% da capacidade do nosso templo a partir do dia 23 de agosto. Na penúltima ou, no mais tardar, na última semana do mês de agosto,
estaremos então providenciando o retorno aos cultos presenciais. Quero te agradecer pela participação, você que está aí na sua casa, nos assistindo, prestigiando esse momento de culto, louvando, bendizendo, glorificando ao Senhor aí na tua casa. Eu tenho uma mensagem da parte do Senhor para compartilhar com você nessa noite, e a nossa reflexão se inicia a partir do texto da primeira carta de João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, nós leremos dos versículos de 1 a 3. E diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. E a si mesmo se purifica o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, te pedindo, Senhor, fala conosco. Ó Deus, fala ao meu coração, Senhor. Usa a minha vida como canal, ó Deus, como inspiração para a Tua igreja, para que a Tua igreja seja abençoada. Ó Deus, e te louvamos porque a Tua igreja não está fechada, a Tua igreja está aberta porque ela está, ó Deus, bem representada em cada lar, em cada casa. Ó Deus, te louvamos porque somos templo do Teu Santo Espírito, porque somos tabernáculo do Senhor, porque em nós, ó Deus, o Senhor faz habitação. Por isso a Tua igreja, ó Deus, está espalhada, Senhor, por todos os bairros, por todas as cidades, por todos os estados e por todos os países. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vai de encontro à Tua igreja, à Tua noiva, fala ao coração dela. Ó Deus, e para isso, nessa noite, nessa oportunidade, usa a minha vida como canal, ó Deus, de bênção dos céus. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, a primeira carta de João, a partir do versículo de número 1, do 1 ao 3, nos chama a atenção, de maneira assim, muito especial, nessa primeira frase, que o apóstolo ou o discípulo João, ele se utiliza ao falar do grande amor de Deus. Meus irmãos, lembrando, parando assim para pensar em relação a quem foi João, quem era este homem? Nós sabemos que ele foi um discípulo do Senhor Jesus, estava agora como apóstolo do Senhor Jesus, escrevendo suas cartas, o Evangelho, o homem que escreveu, segundo a grande maioria dos estudiosos acreditam, o texto de Apocalipse. É narrado como sendo o discípulo muito amado, o discípulo a quem Jesus amava, uma pessoa que andava com Jesus, uma pessoa que teve o privilégio, assim como tantos outros discípulos, os 12 mais próximos e tantos outros que caminhavam com o Senhor Jesus, tiveram o privilégio de contemplar a obra poderosa, a obra transformadora, libertadora que o Senhor Jesus executou no decorrer daqueles seus 3 anos de ministério. E eu creio que este homem, assim como os demais, tiveram a oportunidade de ver grandes coisas, de ver milagres, de ver maravilhas, de ver sinais, de ver prodígios, multiplicação de pão, de peixes, Jesus andando por sobre as águas, repreendendo a tempestade, realizando uma obra santa e transformadora. Ele teve o privilégio de ouvir do Senhor Jesus a exortação na hora certa. Ele teve o privilégio de ouvir do Senhor Jesus palavras de consolo, de esperança. Mas me chama a atenção essa frase do apóstolo João, quando ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O que chama a atenção de João, o que desperta a atenção de João nesse texto, e ele dá uma ênfase muito grande nessa frase: vejam, que amor maravilhoso, que amor grandioso o Senhor tem expressado por nós. E ele continua dizendo: nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O amor paterno de Deus para com seus filhos
é o que surpreende, é o que aquece o coração de João nesse momento. O amor de Deus, irmão, supera qualquer milagre, supera qualquer experiência. O amor de Deus está muito além de tudo aquilo que João viu. O que chama a atenção de João é o amor. Não há explicação para este amor. É o amor que desperta a atenção de João nessa situação. Ele ressalta de maneira muito contundente o fato de que nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou filho do Deus Altíssimo, você é filho do Deus Altíssimo. Nós não somos apenas criaturas, porque nós fomos recebidos, fomos feitos como filhos do Senhor. Nós fomos recebidos de fato e de verdade como filhos do Deus Altíssimo, Criador e sustentador de todas as coisas. Ah, meus irmãos, que maravilha. Muito bom saber que este homem, mesmo depois de ter contemplado tudo o que ele viu, o que mais chamava a sua atenção é saber que essa experiência de filiação de nós para com nosso Deus é algo muito especial, é algo que está muito além de qualquer situação, de qualquer adversidade, de qualquer luta, de qualquer dificuldade, ou de qualquer milagre, conforme nós já dissemos. Mas o fato é que nós comemoramos hoje o Dia dos Pais. Graças a Deus por isso. Já acordei hoje, já sendo presenteado com uma linda cesta de café da manhã pelo Tiago, pelo Lucas, né? A pedido da mãe, da Renata, já me fartei já daqueles quitutes ali, já me senti querido, amado. Recebemos hoje pela manhã, no nosso culto, os pais receberam homenagens dos seus filhos com vídeo, e a maioria dos pais chorou um bocado. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos hoje esse privilégio, como pais, né, de usufruir desse momento tão especial na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Hoje é o dia em que comemoramos o Dia dos Pais. E que dia especial! Mas eu sei, meus queridos, que infelizmente muitos de nós já não mais dispõem da possibilidade de usufruir da presença dos seus pais. Muitos perderam seus pais recentemente nessa pandemia. Outros já perderam no decorrer dos anos. Outros têm o seu pai ainda vivo, mas não têm um vínculo de amizade, não têm um relacionamento próximo, não têm um vínculo de confiança com seus pais. Alguns foram traumatizados, alguns enfrentaram adversidades, com relacionamentos conflituosos. Muitos não conheceram seus pais biológicos. E aí nós começamos a enxergar as adversidades, as situações adversas que podem interferir diretamente no relacionamento entre pais e filhos. É uma triste realidade. Mas quando eu olho para esse texto e ouço essa frase maravilhosa do apóstolo João, quando diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por mais que você não tenha mais o convívio, um relacionamento saudável com o seu pai biológico, talvez você o tenha com o pai que te criou. A gente ouve comumente as pessoas dizendo que pai não é o que dá vida, pai é o que cria, pai é aquele que está caminhando junto, é aquele que fortalece. Louve a Deus por essa pessoa que está do teu lado, valorize essa pessoa que assumiu o papel de pai. Mas se porventura há algo que precisa ser tratado no relacionamento pessoal entre você e o seu pai, ou talvez entre você, pai, e o seu filho, talvez hoje seja a oportunidade que o Senhor tem para te dar, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, buscar a reconciliação, buscar a transformação. E para isso, meus amados, nós somos cristãos, nós temos como base de fé a palavra de Deus. É a Bíblia que vai nos conduzir, é a palavra de Deus que vai nos orientar, é ela que vai nos exortar, é ela que vai nos direcionar, é ela quem vai nos mostrar o caminho, para que possamos, com base no relacionamento com Deus, desenvolvermos um relacionamento equilibrado com o nosso pai biológico, ou com o pai que convive conosco, quem sabe o pai social, aquela pessoa que está do teu lado. Se porventura existe conflito, talvez hoje seja a oportunidade que o Senhor está te dando para olhar para o relacionamento que nós temos com o Pai dos céus e, com base nesse relacionamento, desenvolver uma intimidade, um relacionamento saudável, edificado na rocha, fortalecido na palavra, para que você possa ter um relacionamento equilibrado com o seu Pai.
Quando nós analisamos esse texto, do versículo 1 ao 3, que foi apenas a parte que nós lemos, nós encontramos aqui 3 características, 3 aspectos importantes do texto. O primeiro aspecto, ele diz quem nós somos. E o texto, já no versículo de número 1, diz: somos filhos de Deus. Temos a Deus como Pai. Aquele que é o autor e o sustentador da vida é o nosso Pai. E isso não é uma brincadeira, isso não é uma falácia. O texto diz que é de fato, é de verdade. Mas o texto também aponta, lá no versículo 2, para quem nós seremos. Olha só o que diz o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João está dizendo que o que nós seremos é exatamente aquilo que o Senhor Jesus é. Semelhantes ao Senhor Jesus. Estamos aguardando o advento, o retorno do Senhor Jesus. E nesse retorno do Senhor Jesus, nós olharemos para Ele face a face, seremos transformados, seremos glorificados, teremos um corpo transformado semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Então, o que nós somos? Somos hoje filhos de Deus. Aguardamos o dia da nossa redenção, o dia no qual teremos um corpo transformado, livre do pecado, livre do mal, livre da dor, do sofrimento, um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Mas o texto também chama a nossa atenção para um outro fato, está aqui no versículo de número 3, e diz assim: e a si mesmo se purifica todo que tem esta esperança, assim como ele é puro. O texto está dizendo quem nós devemos ser hoje. Quem nós devemos ser? Como nós devemos nos comportar? E isso, meus amados, não está relacionado apenas à nossa vida pessoal, mas à nossa vida relacional, a como nós nos relacionamos com o nosso próximo, a como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho e, por que não, com os nossos pais. Quem nós devemos ser? Na realidade, é aí onde começa a complicar um pouco mais a situação. Somos filhos de Deus, aguardamos a nossa redenção, mas o processo de mudança, o processo de transformação, o processo de santificação, e conforme o próprio texto já nos diz, o processo de purificação se inicia no hoje, se inicia no agora, a partir da minha vida. E para que esse processo ele possa ser gerado em mim, gerado em você, é preciso que sejamos puros, como puro é o nosso Pai. O texto está falando, irmãos, a verdade central desse texto é a purificação. O texto está nos exortando a buscar essa purificação. E essa purificação ou santificação que João apresenta, ela nos mostra que precisa acontecer em nossas vidas de maneira progressiva, de maneira crescente. É algo que não acontece no estalar de dedos, mas é algo que vai sendo desenvolvido na nossa vida pessoal ou relacional, conforme já foi falado. Infelizmente, nem sempre nós conseguimos ter um coração puro. Muitas vezes nosso coração ele fica contaminado por pensamentos impuros, contaminado com interesses pessoais, contaminados pelo egoísmo, por fortes tendências que nos levam para a prática do pecado. Mas a palavra do Senhor nos exorta para que nós tenhamos um relacionamento, uma vida pura diante do Senhor. E dentro dessa pureza, dessa santidade, dessa santificação, é aí que nós precisamos buscar aquilo que nos fortalece para nos conduzir a um relacionamento saudável. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre relacionamentos familiares saudáveis. E para isso, precisamos desenvolver uma vida saudável na presença do Senhor, seguindo os seus princípios, seguindo os seus valores, lembrando que esse Deus a quem nós servimos é aquele que nos chama de filhos. Irmãos, isso é muito intenso, isso é muito profundo, porque desde quando o Senhor nos criou, a palavra de Deus nos diz que Ele nos criou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. A teologia afirma, traz um termo bem interessante chamado imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Mas sabemos que essa imagem, por causa do pecado, ela tirou a pureza, ela afastou de nós tudo aquilo que nos aproximava de Deus, desfigurando essa imagem de Deus.
Fomos desfigurados por causa do pecado. E o grande vilão da história é sempre o pecado. Porque é o pecado, é o egoísmo que habita em nós. É o desejo que nós temos muitas vezes de satisfazer as nossas vontades e não pensar no próximo, que nos afasta das pessoas a quem nós amamos, que nos afasta das pessoas que estão ao nosso redor e interfere nos relacionamentos entre pai e filhos. Mas quando buscamos essa pureza, quando buscamos trazer de volta essa imagem e semelhança de Deus que nos foi roubada pelo pecado, buscando nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus, e sabemos que isso só vai se concluir no dia da nossa redenção, quando seremos semelhantes a Ele, quando teremos um corpo transformado, uma natureza transformada. Mas enquanto isso, precisamos compreender o que nós devemos ser e como nós devemos agir no hoje, permitindo que o Espírito Santo de Deus venha transformar a nossa velha natureza, nos dando uma natureza lavada, purificada e remida pelo sangue de Jesus. E a partir de quando nós recebemos essa nova natureza, a partir de quando nós passamos pela experiência da transformação gerada em nós pelo sangue do Cordeiro, nós temos a possibilidade de desenvolver relacionamentos saudáveis com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque abrimos o nosso coração e temos como base, como propósito, o nosso relacionamento com Deus. Esse Deus que nos ama, conforme nós lemos. Esse Deus que nos chama de filhos, que de fato nos chama de filhos. Somos filhos da adoção, recebidos em Cristo Jesus. E essa nova natureza, irmãos, vai gerar em nós transformação. E aquilo que você não conseguia fazer, aquilo que estava distante do teu coração, você vai abrir o teu coração e o Senhor vai te permitir fazer. Aquele perdão que você não conseguia liberar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para o teu familiar, para aquela pessoa que um dia te magoou, de uma hora para outra você vai perceber que o Espírito Santo está gerando em você a possibilidade de reconciliar-se com essa pessoa. Basta permitir que essa nova natureza tenha espaço na tua vida. Mas quando nós falamos, meus amados, sobre relacionamentos paternos, sobre a filiação entre pais e filhos, entre filhos e pais, sobre esse relacionamento, nós sabemos que é muito difícil. Ser pai é talvez uma das tarefas, é um dos projetos e privilégios maiores que um homem pode ter. Mas também sabemos que é uma tarefa difícil. E principalmente levando em consideração o peso do pecado, da maldade que habita na nossa velha natureza e que vive guerreando contra essa nova natureza gerada por Cristo Jesus em nossas vidas. Mas precisamos compreender que nem sempre, de fato, nós sabemos o que fazer, nem sempre sabemos como agir, nem sempre sabemos qual deve ser a nossa postura, nem sempre nós conseguimos reproduzir as influências que nós recebemos do Espírito Santo, mas precisamos permitir que o Senhor venha trabalhar em nós, nos concedendo a orientação que precisamos. Irmãos, para ser pai, a gente não recebe manual de instruções. Infelizmente, não recebemos. A gente vai tentando fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor muitas vezes não é o ideal. E é nessa caminhada que a gente vai tropeçando e com erros e acertos vai tentando fazer o melhor. Mas o que eu tenho aprendido na minha caminhada, irmãos, é que geralmente nós temos uma tendência muito grande de errar com a melhor das intenções. Muitas vezes, nós como pais, erramos com as melhores das intenções. Mas as nossas intenções são limitadas porque elas também são corrompidas pela nossa velha natureza. Por isso precisamos permitir que o desejo do coração de Deus, que a vontade do Senhor, possa nos dar sabedoria, discernimento para lidar com as pessoas que estão no nosso convívio, para lidar com os nossos filhos de maneira saudável. E vocês, filhos, buscando a orientação de Deus para lidar com seus pais de maneira aceitável, segundo o desejo e o coração de Deus. Mas é importante ressaltarmos que antes mesmo de aprendermos a como nos comportarmos como pais, ou seja, antes de aprendermos a ser pais, precisamos aprender como ser filhos. Muitas vezes nós imaginamos que ser pai é muito fácil, pai é aquele que manda e o filho obedece. Mas infelizmente não é assim que a coisa acontece. Um bom filho tem uma grande tendência de futuramente ser um bom pai, porque os princípios elementares de como ser filho vão servir para que ele futuramente desenvolva um relacionamento saudável com seus próprios filhos.
Mas, irmãos, precisamos compreender, à luz da palavra de Deus, que o relacionamento com Deus serve como métrica, como orientação, para que possamos aprender como devemos ser filhos de Deus e como devemos nos comportar com os nossos filhos. É o exemplo da paternidade divina que nos serve como guia. É olhando o relacionamento que temos com Deus e que Deus exige de nós, que nós vamos ter um relacionamento saudável dentro da nossa casa. O versículo de número 6 aqui do capítulo 3, de 1 João diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. O Senhor exige de nós santidade. O pecado pode acontecer na nossa vida, mas ele deve ser consequência. E se porventura o pecado entrou dentro do teu relacionamento, peça ao Senhor que te revele, que te mostre o que precisa ser tratado. Repreenda o pecado, renuncie o pecado. E o pecado muitas vezes está impregnado dentro do nosso coração, com garras afiadas, segurando o nosso peito, nos impedindo de perdoar, nos impedindo de liberar perdão, nos impedindo de romper adiante, de esquecer o que ficou para trás. Mas, dentro desse relacionamento com Deus, nós aprendemos que existem regras. E aí eu trago para a nossa vida pessoal. Se assim, dentro do relacionamento que nós temos com Deus, existem regras, e o Senhor exige que essas regras devam ser cumpridas, nós, como pais, também precisamos impor determinadas regras aos nossos filhos. Mas, infelizmente, irmãos, vivemos num contexto de vida onde as regras são rechaçadas prontamente. As pessoas não querem mais se submeter a nenhum tipo de regra. Existe, infelizmente, uma inversão de valores no relacionamento entre pais e filhos. Existe, infelizmente, uma inversão de papéis. E muitas vezes os pais não sabem como se comportar com seus filhos, não sabem qual deve ser a posição que eles devem ter dentro da sua própria casa. E existe um processo inverso, que os pais deveriam... Amém? Estão me ouvindo? Existe um processo inverso, que muitas vezes os pais não conseguem receber de seus filhos. O filho muitas vezes não quer devolver a honra devida aos seus pais. Isso é desagradável aos olhos do Senhor. Mas os pais também devem ocupar um lugar de honra na presença dos seus filhos, um lugar de respeito. E se você quer ser um pai efetivo, assertivo, eficiente, que vive de acordo à vontade de Deus, dê um bom testemunho para o seu filho. Muitas vezes os pais não conseguem dar um bom testemunho para os seus filhos e exigem deles aquilo que eles nunca ofereceram. Deem um bom testemunho. O testemunho ele é fundamental para um bom relacionamento. Muitas vezes, como pais, irmãos, agimos de maneira desmedida, com repreensões exageradas, com excesso no nosso peso, na nossa palavra, no nosso jeito de falar, muitas vezes com gritarias, com violência. E esse tipo de coisa, irmãos, não produz e não gera no coração dos nossos filhos algo aceitável. Muitas vezes alguns pais têm determinada predileção por um filho em detrimento ao outro. Nós, como pais, não devemos e não podemos tratar os nossos filhos com dois pesos e com duas medidas, mas devemos amá-los da mesma forma, externando a todos eles de maneira integral o mesmo amor, o mesmo cuidado e a mesma atenção. Muitas vezes nós, como pais, falhamos e erramos, porque imaginamos que precisamos trabalhar sobremaneira, de maneira exagerada, e isso termina roubando o nosso tempo, nos afastando das pessoas que nós amamos. E muitas vezes temos filhos, mas não participamos e não convivemos das suas vidas. Muitas vezes por causa de um emprego, de um trabalho, muitas vezes inclusive por causa do ministério. Muitas vezes o ministério é tão extenuante que rouba o tempo do ministro de estar com a sua família. Não podemos nos esquecer que o primeiro ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos é a nossa família. Percebam quantas falhas, percebam quantas coisas, muitas vezes têm impedido esse bom relacionamento que nós temos com Deus, ou que nós devemos desenvolver com os nossos familiares. Mas eu quero chamar a tua atenção para um texto muito conhecido na palavra de Deus, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, nós não vamos ler o texto, mas vamos discorrer sobre ele. Lucas, capítulo 15,
a partir do versículo 11, até o versículo de número 32. Nós não vamos ler esse texto porque ele é longo. Espero que você o faça na sua casa para absorver o máximo possível desse texto, dessa parábola. É uma parábola muito conhecida, talvez uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, a parábola do filho pródigo. Mas eu quero trazer alguns aspectos que estão ligados ao relacionamento familiar que nós podemos encontrar dentro dessa parábola. Talvez essa parábola seja uma parábola não simplesmente do filho pródigo, mas uma parábola que trata sobre fatos relacionados a nós mesmos. A mim como pai, a mim como filho, a eu como pai, a você como filho. Uma parábola que trata do relacionamento familiar, muitas vezes, que se encontra completamente distorcido. Muitas vezes relacionamentos familiares que estão distantes do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Talvez essa parábola, essa parábola que trata sobre a história de um jovem que, num determinado momento, chegou para o seu pai e pediu: pai, entrega a minha herança, eu sei que eu tenho direito, entrega a minha herança, mesmo você estando vivo, eu quero a minha parte. E o pai, ele prontamente atendeu o pedido desse filho, ele entregou a sua herança, e esse filho foi pelo mundo, e começou a gastar de maneira desmedida toda a sua herança, comprando amigos, se relacionando, gastando com coisas que não edificantes, e num determinado momento, o texto nos diz que este jovem perdeu todas as coisas. Ele perdeu seus amigos, perdeu seu dinheiro, perdeu tudo que tinha, e se viu num determinado momento cuidando de porcos. Lembrando que para um judeu, cuidar de porcos era algo pior, era o fundo do poço. E foi exatamente naquela situação que aquele jovem se encontrou. Ele se encontrou no fundo do poço, porque perdeu seus bens, perdeu o seu orgulho, perdeu a sua prepotência, perdeu tudo aquilo que estava, que aquele dinheiro, que aquela herança pudesse lhe proporcionar. E o texto nos diz que esse jovem, num determinado momento, no fundo do poço, depois de ter perdido a sua fortuna, a sua herança, ele decidiu se levantar daquela situação de miséria, de dificuldade, e falou: eu vou voltar à casa do meu pai. Não vou voltar para ele como um filho, mas vou voltar para ele pedindo que ele me dê um emprego, como um dos seus servos, porque até os servos do meu pai vivem melhor, estão melhor do que essa mesma situação em que eu me encontro. E o texto diz que esse jovem retornou à casa do seu pai. E quando chegou, antes mesmo de ele se aproximar, o pai o viu e foi ao seu encontro, e lhe abraçou, antes mesmo que ele dissesse ao pai tudo aquilo que ele havia preparado para dizer, o pai o abraçou, o recebeu com amor, mandou trocar as suas vestes, calçou os seus pés, colocou um anel na sua mão, e lhe deu honras, pediu que matasse um animal cevado, lhe ofereceu ali um banquete, um churrasco com seus amigos, e festejou e ficou alegre com o retorno daquele filho pródigo. A ênfase central desse texto é de uma pessoa que afastou-se dos caminhos do Senhor e um dia ela decidiu voltar. Talvez essa seja a tua situação nessa noite. Aproveite essa oportunidade para isso. Mas eu quero desenvolver com vocês um pouco além dessa aplicação principal, dessa aplicação, desse pano de fundo geral desse texto. E quero trazer para você um pouco mais, de maneira mais enfática, eu quero te apresentar esse relacionamento desvirtuado. Esse relacionamento desequilibrado entre esse pai e os dois filhos. Porque ao voltar e ao ver tudo aquilo que o pai havia feito, o segundo filho, o filho mais velho, que não saiu e permaneceu com seu pai, ficou enciumado, ficou decepcionado, e questionou do seu pai, discutindo com seu pai que ele não deveria agir daquela forma, e com ciúmes questionou que ele nunca teve aquele privilégio. Mas, meus amados, diante dessa situação, o que é que nós podemos aprender? O que é que esse contexto familiar traz de equilibrado para as nossas vidas? Porque é claramente uma família disfuncional que o Senhor Jesus apresenta nessa narrativa relacionada a essa parábola. O que nós podemos aplicar em nossas vidas diante dessa rica experiência narrada por Jesus? Primeira coisa que a gente percebe é que falta a figura materna. Não sei o motivo pelo qual o Senhor não mencionou, mas trazendo para a nossa realidade, nós sabemos que a mãe ocupa um papel fundamental dentro de qualquer família. Mas a mãe não é desenvolvida. Nós sabemos que uma família equilibrada, ela conta com a presença ou com a participação de uma mãe
participativa na vida dos filhos, e muitas vezes é o canal que leva, né, um bom relacionamento entre pais e filhos. Mas nós encontramos aqui claramente a figura de um pai benevolente. Mas um pai tão benevolente que quando o filho chegou para ele pedindo a sua herança, esse pai, em momento algum, se indispôs com seu filho e questionou a atitude do seu filho. O pai só e simplesmente entregou-lhe a sua herança e permitiu que ele partisse. Meus amados, esse pai não impôs a sua autoridade como pai, porque aquilo não se fazia, assim como não se faz ainda hoje. Ele entregou a sua herança. Ele só e simplesmente não quis se indispor com o seu filho. E, infelizmente, encontramos pais em nossos dias assim, que não querem se indispor com seus filhos e realizam todos os desejos, todas as vontades dos seus filhos, imaginando assim estarem lhe abençoando. Mas se porventura você é um pai que tem agido assim, mude a sua postura, não faça mais isso. Seja um pai presente, participativo, mas quando for necessário, seja um pai ativo e mostre a sua autoridade, a sua posição como pai. Não permita que os desejos, os caprichos dos seus filhos tenham um lugar de excelência nesse relacionamento. Mas quando nós olhamos para a vida desse homem, nós podemos perceber claramente que esse homem era um homem dedicado ao trabalho. Um pai que enfatizava de maneira muito enfática, de maneira muito especial, a questão do trabalhar. Talvez fosse aquele tipo de homem que trabalhava de sol a sol e que não tinha tempo para se relacionar com a sua família ou para usufruir de um tempo de qualidade, de lazer, de festa, de harmonia com a sua família. E, consequentemente, irmãos, é notório que esse filho se cansou de acumular bens e trabalho pensando sempre no amanhã. Existem pessoas que vivem dessa forma. Trabalham sempre no hoje, dando o seu melhor no hoje, pensando no futuro, pensando no que está por vir, mas muitas vezes se esquecem de viver o presente de maneira edificante, de maneira firme, de maneira harmoniosa com a sua família. É necessário pensar no futuro, mas pense no futuro vivenciando um presente de harmonia e de alegria com a sua família. Talvez estejamos agora num momento dessa mensagem onde nós precisamos parar para pensar: que tipo de pai, afinal de contas, eu tenho sido? Será que eu tenho sido um pai benevolente? Será que eu tenho sido um pai que pensa apenas no futuro dos meus filhos, e não um pai que está pensando no seu presente? Um pai que pensa na vida profissional, no sucesso, mas no bem-estar. Mas e o presente? Como é que está sendo o presente? Como é que nós estamos vivenciando esse presente? Meus irmãos, eu quero chamar ainda a tua atenção ainda para um segundo personagem, que é exatamente o filho pródigo. E esse filho pródigo, apesar de ter sido um jovem completamente irresponsável, ter gasto todo o dinheiro do seu pai de maneira errônea, com seus caprichos, ele teve algumas características que merecem a nossa atenção. A primeira característica que eu encontro na vida desse jovem, depois que passou por esse processo de perdas, foi a coragem. Ele teve coragem de se levantar de entre os porcos, naquela situação lastimável, e decidiu retornar à casa do seu pai. E muitas vezes, irmãos, esse retorno, para algumas pessoas, é algo difícil de acontecer. Porque quando você vai num determinado caminho e você retorna para a casa do seu pai com sucesso, com glórias, com louros, é muito fácil. Mas voltar à casa do pai, reconhecendo a sua condição de limitado, reconhecendo a sua condição de derrotado, é preciso ter coragem. Mas ele deu passo em direção ao seu pai, retornando para aquele relacionamento que ele sabia que seria proveitoso e edificante para a sua vida, sabendo que havia errado, mas disposto a mudar. Talvez hoje seja o dia do teu retorno à casa do pai, tanto do pai espiritual, quanto do teu pai pessoal. Talvez hoje seja o dia do teu recomeço. Talvez hoje seja o dia que o Senhor está te proporcionando para que haja uma reconciliação, para que haja liberação de perdão, para que haja um conserto, para que você possa assumir a sua culpa, mas se colocar diante do Senhor, reconhecendo a tua condição de pecador. Se colocar diante do teu Pai, reconhecendo a tua limitação.
E você, pai, haja como aquele pai que não esperou que o filho viesse se justificar, mas assim como o Pai Celestial, o nosso Deus, irmãos, o nosso Pai Celestial, Ele é especialista em construir pontes, em buscar acesso aos seus filhos. Ele vem ao nosso encontro, assim como aquele pai foi ao encontro do seu filho quando o avistou. Você, pai, não fique esperando a oportunidade, não espere que o seu filho venha até você, mas se direcione até ele, tente construir pontes, tente desenvolver um relacionamento baseado no amor, enraizado na comunhão, um relacionamento de amor, de paz, um relacionamento consolidado na graça que a palavra do Senhor nos ensina a viver. Sem dúvida, irmãos, é tempo de reflexão, é tempo de expressar o amor. Esse pai, meus queridos, quando ele se deparou com seu filho, ele mudou de atitude. Ele já não era mais aquele pai que vivia pensando apenas no futuro. Já não era mais aquele pai que vivia pensando apenas no trabalho. Talvez ele tenha entendido que a perda do seu filho veio em consequência de um tipo de vida que ele havia desenvolvido com regras, com exigências sobremaneiras e acima das suas condições. Observem que esse pai mandou trazer a melhor roupa, calçou os pés daquele filho com sapatos, colocou um anel e ofereceu para aquele filho uma festa. Aquele pai reconheceu que ele precisava também viver um presente abençoador. Aquele pai reconheceu que ele precisava se colocar diante do seu filho, expressando a importância e o valor que ele tem. Encontramos ainda o terceiro personagem, o filho ciumento. Aquele filho que não compreendia o trabalhar, o agir de Deus na vida daquele reencontro. Ao ter o seu filho, o seu irmão retornando à casa do pai, e por causa dos ciúmes, por causa da inveja, se levantou e questionou do seu pai aquela atitude. Meus amados, que não tenhamos esse coração ciumento. Sabemos que existem conflitos terríveis dentro das famílias, por causa de heranças, por causa de dinheiro, por causa de ambição, por causa de ciúmes. Que essa não seja a nossa realidade. Aprenda com esse filho mais velho a não agir como ele. Pelo contrário, a ter um coração generoso, um coração perdoador, conforme o coração daquele pai. Aquele pai que recebeu o seu filho de braços abertos. Aquele pai que foi de encontro ao seu filho, externando amor, sem esperar nenhum tipo de explicação. Mas o pai benevolente, ele aprendeu que deveria impor limites aos seus filhos. A postura dele com o filho mais velho já não foi mais a mesma postura que ele teve com o mais jovem. Ele se posicionou diante do filho mais velho, corrigindo a sua atitude desleal, corrigindo a sua atitude de ciúmes e de ambição. Ele não mais ficou se escondendo atrás de uma falsa amizade, de uma falsa paternidade, mas ele se direcionou a uma verdadeira paternidade, uma paternidade baseada no amor, uma paternidade baseada no sacrifício, uma paternidade baseada na responsabilidade e no compromisso, mas uma paternidade baseada na autoridade. Assim como o Pai dos céus tem autoridade sobre as nossas vidas, nós como Pai precisamos ter autoridade para com os nossos filhos. E quando for necessário, corrija o seu filho, mas o faça com amor, o faça com graça, não de maneira a destruí-lo, mas para que ele compreenda que está indo na direção errada, para que ele compreenda que existe um pai que o ama, um pai que o guarda, um pai que o protege, um pai que está disposto a ir até as últimas consequências, porque o ama. O pai benevolente aprendeu. O filho pródigo também aprendeu. Espero que o irmão mais velho também tenha aprendido uma lição. Mas nós aprendemos, meus queridos irmãos, nós aprendemos que devemos manter um relacionamento de intimidade, um relacionamento de respeito, um relacionamento de amizade, um relacionamento que não visa apenas o futuro, mas um presente aceitável e agradável diante do Senhor. Eu não conheço a tua história, mas o Senhor conhece. Eu não conheço o teu problema, mas o Senhor conhece.
Aproveita hoje essa oportunidade. Aproveita hoje esse Dia dos Pais e busque a reconciliação que o Senhor tem para a tua vida e para a tua família. Eu quero ainda orar pela tua vida. Eu quero ainda apresentar diante do Senhor a tua história, para que o Senhor complete esta obra transformadora e para que você experimente a verdadeira filiação e a verdadeira paternidade que nasceram no coração de Deus para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, essa palavra que faz a diferença em nossas vidas, ela que nos orienta, ela que nos conduz, ela que nos desperta, ela que nos ensina, ela que nos exorta, ó Deus, ela que nos desperta, ó Deus, ela que nos impulsiona a viver uma vida, ó Deus, em conformidade com o desejo do teu coração para as nossas vidas. Pai, onde quer que a minha voz, ó Deus, ela vá através dessa transmissão, Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, toque em cada vida, em cada coração, em cada adversidade, em cada conflito. Ó Deus, que haja liberação de perdão, que haja transformação, que haja reconciliação entre pais, entre filhos, entre irmãos, entre familiares. Glorifica, Senhor, e exalta o teu nome, através da tua palavra e através das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Completa a tua boa obra, Senhor, para que possamos viver a cada dia na tua dependência e experimentando tudo aquilo que o Senhor tem reservado para os teus. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nesse momento estaremos entoando o hino 337 do Inário para o Culto Cristão. Chuva de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas do céu, chuva de bênção do céu. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores por ela, graça do céu obterão. Chuva de bênção do céu. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, manda-nos já o Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuva de bênção do céu, quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Queridos, foi um prazer poder estar com vocês aqui no decorrer dessa noite. Eu tenho certeza que aí você no seu cantinho pôde nos acompanhar e foi muito bom. Eu estava acompanhando aqui, ouvindo a pregação e estava ouvindo alguns comentários, o quanto isso foi agradável para a vida de algumas pessoas. Então eu quero agradecer desde já a você que esteve nos acompanhando de casa, a você que não é pertencente à membresia da igreja, mas é pertencente ao reino de Deus e que tem nos acompanhado e tem nos fortalecido com a sua presença. E é sobre essa presença que é valorosa para nós que eu quero convidar você.
Se você ainda não participa conosco dos nossos encontros semanais, e aí você vai falar, pô, mas está tendo encontro semanal? A igreja não está fechada? Estamos nos encontrando pelo Zoom. É hora de você verbalizar, ao invés de você comentar como tem feito. É hora de você ter voz conosco pelo Zoom, onde nós temos o nosso encontro do pequeno grupo acontecendo às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. E aí você vai falar assim, poxa, mas como é que eu faço para poder acessar? É simples. Chama no privado, a gente vai mandar o link para você, nós vamos pegar o seu WhatsApp e nós vamos mandar o convite. Também na sexta-feira nos encontramos no nosso encontro de oração. Acontece a partir das 20 horas e 30 minutos. 1 hora que nós temos tido um tempo para poder passar com Deus e colocar os nossos anseios, as nossas petições, os nossos agradecimentos. Tem sido bom, tem sido agregador, temos conhecido pessoas e temos nos encontrado com pessoas até mesmo fora do estado de São Paulo. Hoje aqui eu estava vendo, estamos pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo. Às vezes nós estamos com gente na Alemanha, no Canadá. Isso é um privilégio, é um prazer imenso poder estar assim usufruindo dessa companhia. Então, muito obrigado a você que esteve nos acompanhando. Eu espero que a palavra do Senhor possa ter falado com você, mas especificamente que você possa se alimentar de uma responsabilidade que agora é partilhar isso. É proporcionar com que essa pessoa possa ter um encontro transformador com o Senhor Jesus, possa aceitar a paternidade desse Deus e agora vivenciar isso na integridade e na totalidade que só Deus pode nos proporcionar. Feche seus olhos. Que o amor de Deus o Pai e as doces comunhões e suas doces consolações estejam com todo o seu povo espalhado, não só hoje, mas também para toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Seja bem-vindo, esperamos encontrar você no próximo domingo ou nos nossos encontros semanais.